Olá! Sejam todos bem-vindos ao História Universal, o Sistema Solar, que compreende o conjunto constituído pelo Sol e todos os corpos celestes que estão sob seu domínio gravitacional. Porém, se você acha que ele se limita apenas ao Sol, os planetas e suas luas, você está errado. Existem muitos objetos que habitam este sistema. Após a vinheta, apertem os cintos e deixem o like. Se inscreva se gosta deste tipo de conteúdo e bora lá! O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeira, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Responsável por 99,86% da massa do Sistema Solar, o Sol possui uma massa 332.900 vezes maior do que a da Terra, e um volume 1.300.000 vezes maior do que o do nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros ou uma unidade astronômica. Esta distância varia ao longo do ano, de um mínimo de 147,1 milhões de quilômetros, no perélio, ou periélio, a um máximo de 152,1 milhões de quilômetros, no afélio, que ocorre em torno do dia 4 de julho. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. Energia do Sol na forma de luz solar é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam nosso planeta. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima na Terra. Mercúrio é o menor e mais interno planeta do Sistema Solar, orbitando o Sol a cada 87,969 dias terrestres. A sua órbita tem a maior excentricidade, e o seu eixo apresenta a menor inclinação em relação ao plano da órbita dentre todos os planetas do Sistema Solar. Mercúrio completa 3 rotações em torno de seu eixo a cada 2 órbitas. O periélio da órbita de Mercúrio apresenta uma precessão de 5.600 segundos de arco por século, um fenômeno completamente explicado apenas a partir do século XX pela teoria da relatividade geral formulada por Albert Einstein. A sua aparência é brilhante quando observado da Terra, tendo uma magnitude aparente que varia de menos 2,6 a 5,7, embora não seja facilmente observado pois sua separação angular do Sol é de apenas 28,3 graus. Uma vez que Mercúrio normalmente se perde no intenso brilho solar, exceto em eclipses solares, só pode ser observado a olho nu durante o crepúsculo matutino ou vespertino. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar em ordem de distância a partir do Sol, orbitando a cada 224,7 dias. Recebeu seu nome em homenagem à deusa romana do amor e da beleza Vênus, equivalente a Afrodite. Depois da Lua, é o objeto mais brilhante do céu noturno, atingindo uma magnitude aparente de menos 4,6, o suficiente para produzir sombras. A distância média da Terra a Vênus é de 0,28 unidades astronômicas, sendo esta a menor distância entre qualquer par de planetas. Como Vênus se encontra mais próximo do Sol do que a Terra, ele pode ser visto aproximadamente na mesma direção do Sol, sua maior elongação é de 47,8 graus. Vênus atinge seu brilho máximo algumas horas antes da alvorada ou depois do ocaso, sendo por isso conhecido como a estrela da manhã, estrela de alva, ou estrela da tarde, véspera, também é chamado estrela do pastor. A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos 8 planetas do Sistema Solar. É também o maior dos 4 planetas telúricos. É por vezes designada como mundo ou planeta azul. Lar de milhões de espécies de seres vivos, incluindo os humanos, a Terra é o único corpo celeste onde é conhecida a existência de vida. O planeta formou-se há 4,56 bilhões de anos, e a vida surgiu na sua superfície 1 bilhão de anos depois. Desde então, a biosfera terrestre alterou significativamente a atmosfera e outros fatores abióticos do planeta, permitindo a proliferação de organismos aeróbicos, bem como a formação de uma camada de ozônio, a qual, em conjunto com o campo magnético terrestre, bloqueia a radiação solar prejudicial, permitindo a vida no planeta. As propriedades físicas do planeta, bem como sua história geológica e órbita, permitiram que a vida persistisse durante este período.
Acredita-se que a Terra poderá suportar vida durante pelo menos outros 500 milhões de anos. Marte é o quarto planeta a partir do Sol, o segundo menor do Sistema Solar. Batizado em homenagem ao deus romano da guerra, muitas vezes é descrito como o planeta vermelho, porque o óxido de ferro predominante em sua superfície lhe dá uma aparência avermelhada. Marte é um planeta rochoso com uma atmosfera fina, com características de superfície que lembram tanto as crateras de impacto da Lua quanto vulcões, vales, desertos e calotas polares da Terra. O período de rotação e os ciclos sazonais de Marte são também semelhantes aos da Terra, assim como é a inclinação que produz as suas estações do ano. Marte é o lar do Monte Olimpo, a segunda montanha mais alta conhecida no Sistema Solar, a mais alta em um planeta, e do Valles Marineris, um desfiladeiro gigantesco. A suave bacia polar norte, no hemisfério norte marciano, cobre cerca de 40% do planeta e pode ser uma enorme marca de impacto. Marte tem duas luas conhecidas, Phobos e Deimos, que são pequenas e de forma irregular. Estas luas podem ser asteroides capturados, semelhante ao 5261 Eureka, um asteroide troiano marciano. Cintura de asteroides, cinturão de asteroides, cintura principal ou cintura interna de asteroides é uma região circular do Sistema Solar formada por múltiplos objetos irregulares denominados asteroides. Essa região está localizada aproximadamente entre as órbitas de Marte e Júpiter. Esta faixa tornou-se conhecida também como cintura principal, contrastando com outras concentrações de corpos menores como, por exemplo, o cinturão de Kuiper ou os asteroides troianos que coorbitam com Júpiter. A cintura de asteroides formou-se na nebulosa protossolar com o restante do Sistema Solar. Os fragmentos de material conteúdos na região do cinturão formaram um planeta, mas as perturbações gravitacionais de Júpiter, o planeta mais massivo, fizeram com que estes fragmentos colidissem entre si a grandes velocidades e não pudessem agrupar-se, tornando-se o resíduo rochoso atual. Ceres é um planeta anão localizado no cinturão de asteroides entre Marte e Júpiter, sendo o maior dos asteroides. Desde sua descoberta em janeiro de 1801 por Giuseppe Piaggi, Ceres recebeu diversas classificações, sendo inicialmente considerado planeta e posteriormente asteroide. Em 2006 foi enquadrado na categoria de planeta anão. Possui um formato arredondado e uma superfície escura cheia de crateras. É constituído possivelmente por um núcleo rochoso secundado por um manto de gelo. Sua superfície, conforme anteriormente observado pelo telescópio espacial Hubble, apresenta regiões mais escuras, além de locais de brilho proeminente, de natureza ainda desconhecida. O planeta anão possui uma tênue atmosfera formada sobretudo por vapor de água que sublima e deixa a superfície. Ceres é possivelmente um planetesimal remanescente do período de formação e evolução do Sistema Solar. Atualmente aparenta ser geologicamente inerte. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, tanto em diâmetro quanto em massa, e é o quinto mais próximo do Sol. Possui menos de 1/1000 da massa solar, contudo tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, junto com Saturno, Urano e Netuno. Estes 4 planetas são por vezes chamados de planetas jupiterianos ou planetas jovianos, e são os 4 gigantes gasosos, isto é, que não são compostos primariamente de matéria sólida. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, sendo 1/4 de sua massa composta de hélio, embora o hélio corresponda a apenas 1/10 do número total de moléculas. O planeta também pode possuir um núcleo rochoso composto por elementos mais pesados, embora, como os outros planetas gigantes, não possua uma superfície sólida bem definida. Por causa de sua rotação rápida, de cerca de 10 horas, ele possui o formato de uma esfera oblata, ele possui uma suave, mais perceptível, saliência em torno do Equador. Sua atmosfera externa é visivelmente dividida em diversas faixas, em várias latitudes, resultando em turbulência e tempestades nas regiões onde as faixas se encontram. Uma dessas tempestades é a Grande Mancha Vermelha, uma das características visíveis de Júpiter mais conhecidas e proeminentes, cuja existência data pelo menos do século XVII, quando foi pela primeira vez avistada com telescópio, com ventos de até 650 km/h e um diâmetro transversal 2 vezes maior do que Saturno. É o sexto planeta a partir do Sol e o segundo maior do Sistema Solar atrás de Júpiter.
Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui cerca de 95 massas terrestres e orbita a uma distância média de 9,5 unidades astronômicas. Possui um pequeno núcleo rochoso, circundado por uma espessa camada de hidrogênio metálico e hélio. A sua atmosfera, também composta principalmente de hidrogênio, apresenta faixas com fortes ventos, cuja energia provém tanto do calor recebido do Sol quanto da energia irradiada de seu centro. Entretanto, estas bandas possuem aspecto pouco proeminente, com coloração que varia do marrom ao amarelado, devido à espessa névoa que envolve o planeta, além das camadas de nuvens. Sazonalmente surgem grandes sistemas de tempestades, além de vórtices permanentes existentes nos polos. Sua magnetosfera gera, dentre outros fenômenos, auroras em seus polos. Uma das origens de seu campo magnético é a rápida rotação do planeta, menos de 11 horas, que faz ainda que Saturno seja o planeta mais achatado do Sistema Solar. Modelos sugerem que o planeta teria se formado mais perto do Sol, mas, devido à interação gravitacional com outros corpos, migrou para longe. Uma das características mais notáveis de Saturno é seu complexo e proeminente sistema de anéis, formados por gelo de água. Além dos anéis, mais de 80 satélites naturais ao seu redor, dos quais destaca-se Titã, envolto em uma espessa atmosfera de metano. Urano é o sétimo planeta a partir do Sol, o terceiro maior e o quarto mais massivo dos 8 planetas do Sistema Solar. Foi nomeado em homenagem ao deus grego do céu, Urano. Embora seja visível a olho nu em boas condições de visualização, não foi reconhecido pelos astrônomos antigos como um planeta devido a seu pequeno brilho e lenta órbita. William Herschel anunciou sua descoberta em 13 de março de 1781, expandindo as fronteiras do Sistema Solar pela primeira vez na história moderna. Urano foi também o primeiro planeta a ser descoberto por meio de um telescópio. Urano tem uma composição similar à de Netuno, e ambos possuem uma composição química diferente da dos maiores gigantes gasosos, Júpiter e Saturno. Como tal, os astrônomos algumas vezes os colocam em uma categoria separada, os gigantes gelados. A atmosfera de Urano, embora similar às de Júpiter e Saturno em sua composição primária de hidrogênio e hélio, contém mais gelos, tais como água, amônia e metano, assim como traços de hidrocarbonetos. É a mais fria atmosfera planetária no Sistema Solar, com uma temperatura mínima de menos 224 graus Celsius. Tem uma complexa estrutura de nuvens em camadas, e acredita-se que a água forma as nuvens mais baixas, e o metano as mais exteriores. Em contraste, seu interior é formado principalmente por gelo e rochas. Netuno é o oitavo planeta do Sistema Solar, o último a partir do Sol desde a reclassificação de Plutão para a categoria de planeta anão, em 2006. Pertencente ao grupo dos gigantes gasosos, possui um tamanho ligeiramente menor que o de Urano, mas maior massa, equivalente a 17 massas terrestres. Netuno orbita o Sol a uma distância média de 30,1 unidades astronômicas. O planeta é formado por um pequeno núcleo rochoso ao redor do qual encontra-se uma camada formada possivelmente por água, amônia e metano sobre a qual situa-se sua turbulenta atmosfera, constituída predominantemente de hidrogênio e hélio. De fato, notáveis eventos climáticos ocorrem em Netuno, inclusive a formação de diversas camadas de nuvens, tempestades visíveis, como a já extinta Grande Mancha Escura, além dos ventos mais rápidos do Sistema Solar, que atingem mais de 2.000 km por hora. A radiação solar recebida por Netuno não seria suficiente para fornecer tamanha energia à turbulenta atmosfera, pelo que descobriu-se que o calor irradiado do centro do planeta possui um papel importante na manutenção destes eventos meteorológicos extremos. A pequena quantidade de metano nas camadas altas da atmosfera é, em parte, responsável pela coloração azul do planeta. Objetos transnetunianos. A região do Sistema Solar além da órbita de Netuno é povoada por inúmeros corpos, designados coletivamente objetos transnetunianos, compostos essencialmente de gelo e fragmentos rochosos, que se distribuem por 3 regiões principais: o cinturão de Kuiper, o disco disperso e a nuvem de Oort. Embora possa apresentar uma certa semelhança com o cinturão de asteroides, o cinturão de Kuiper, ou de Kuiper-Eötvös, é formado por corpos constituídos por fragmentos rochosos em associação com compostos voláteis sob a forma de gelo, distribuídos a uma distância entre 30 e 55 unidades astronômicas do Sol.
Foram descobertos até o presente momento milhares de objetos nessa região, mas estimativas sugerem que existam aproximadamente 1 trilhão de componentes de diâmetro superior a 1 quilômetro. Plutão é um planeta anão do Sistema Solar e o 9º maior e 10º mais massivo objeto observado diretamente orbitando o Sol. Originalmente classificado como um planeta, Plutão é atualmente o maior membro conhecido do Cinturão de Kuiper, uma região de corpos além da órbita de Netuno. Como outros membros do Cinturão de Kuiper, Plutão é composto primariamente de rocha e gelo e é relativamente pequeno, com aproximadamente 1/5 da massa da Lua e 1/3 de seu volume. Ele tem uma órbita altamente inclinada e excêntrica que o leva de 30 a 49 unidades astronômicas do Sol. Isso faz Plutão ficar periodicamente mais perto do Sol do que Netuno. Atualmente Plutão está a 32,9 unidades astronômicas do Sol. Eris é um planeta anão plutoide situado nos confins do Sistema Solar, em uma distância de 97 unidades astronômicas do Sol, em seu afélio, em uma região conhecida como disco disperso. Quando foi descoberto, ficou desde logo informalmente conhecido como o 10º planeta, porque na época seu diâmetro estimado era maior do que o diâmetro do planeta anão Plutão. Eris tem um período orbital de cerca de 560 anos e encontra-se a cerca de 97 unidades astronômicas do Sol, em seu afélio. Como Plutão, a sua órbita é bastante excêntrica, e leva o planeta a uma distância de apenas 35 unidades astronômicas do Sol no seu periélio. A distância de Plutão ao Sol varia entre 29 e 49,5 unidades astronômicas, enquanto que a órbita de Neptuno fica por cerca de 30 unidades astronômicas. Haumea é um planeta anão do tipo plutoide, localizado a 43,3 unidades astronômicas do Sol, ou seja, um pouco mais de 43 vezes a distância da Terra ao Sol, em pleno cinturão de Kuiper. Haumea possui 2 pequenos satélites naturais, Hyakka e Namaka, sobre os quais acredita-se serem destroços que se separaram de Haumea em decorrência de uma antiga colisão. Haumea também é o objeto astronômico com a mais rápida rotação no Sistema Solar, durando apenas 4 horas, o que faz com que o planeta anão seja extremamente deformado, sendo semelhante a uma bola de rugby. Além disso, possui um albedo elevado devido à presença de gelo em forma cristalina na superfície. Pensa-se, também, tratar-se do maior membro de uma família de destroços criados num único evento destrutivo. Makemake é o 3º maior planeta anão do Sistema Solar e o maior objeto transnetuniano conhecido na população dos cubevanos, com um diâmetro de cerca de 2/3 o de Plutão. Possui um satélite conhecido, o S-2015, 136.472, Sua superfície é coberta por metano, etano e possivelmente nitrogênio e tem uma baixa temperatura média de cerca de menos 243,2 graus Celsius. Inicialmente conhecido como 2005 FY9 e depois pelo código de planeta menor 136.472, Makemake foi descoberto em 31 de março de 2005 no Observatório Palomar, por uma equipe liderada por Michael Grau, e anunciado em 29 de julho de 2005. Recebeu o nome do deus Rapa Nui Makemake. Foi formalmente classificado como plutoide e planeta anão em julho de 2008. Sedna é um grande planetoide descoberto em 2003, que desde 2012 está cerca de 3 vezes mais longe do Sol que Netuno. Sua órbita é extremamente excêntrica, com um afélio de cerca de 937 unidades astronômicas, 31 vezes a distância de Netuno, tornando um dos objetos mais distantes conhecidos no Sistema Solar além de cometas de longo período. Sedna é quase certamente um planeta anão, porém a União Astronômica Internacional ainda não o designou formalmente como tal. Mesmo com aproximadamente 1.000 km de diâmetro, sua distância do Sol dificulta a determinação de sua forma, então não se sabe se está em equilíbrio hidrostático. Análises espectroscópicas revelaram que a composição da superfície de Sedna é parecida à de outros objetos transnetunianos, sendo principalmente uma mistura de gelo de água, metano e nitrogênio com tolinas. Sua superfície é uma das mais vermelhas no Sistema Solar. No próximo episódio, cometas, são lindos e também perigosos. Vamos conhecer os principais que já nos visitaram e se apresentam algum perigo. Suba nesta cauda de cometa e nos aguardem até o próximo episódio. Obrigado por assistir, e por favor inscreva-se no canal para não perder os próximos episódios e nos ajudar a manter este projeto.